Olá, alunos do Colégio Status, aula de português sexto ano com o professor Aldemir. Hoje nós trabalharemos a segunda parte do módulo 20, ok? Apostila 2, capítulo ou módulo 20, né, da página 54 a 56. Vamos ver hoje os advérbios. Então vamos lá. Na página 54, o sintagma verbal pode incluir palavras ou expressões que modificam os verbos, acrescentando informações a eles. O texto a seguir apresenta o trecho de um roteiro de viagem à Serra da Capivara. Nele, as palavras e as expressões que modificam os verbos estão em destaque, e as informações de cada uma são indicadas por cores. Então eu tenho aqui, palavras, né, nesse tom aqui meio laranja, seria palavras que indicam tempo, e no tom verde, palavras que indicam lugar. Então, dia 3, 30 de 4 de 2019, Coronel José Dias, Serra da Capivara. Hoje, vamos percorrer a Serra da Capivara e dedicar o dia para explorar o desfiladeiro da Capivara, passagem utilizada desde os tempos pré-históricos pelas populações locais. O almoço será no sítio do Mocó, em restaurante que serve uma típica comida local. De lá seguiremos para o Boqueirão da Pedra Furada, o sítio arqueológico mais antigo da América. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um contexto, certo? Eu tenho uma base de um texto, um trecho, onde eu vou encontrar expressões ou palavras que indicam tempo, como dia 3, 30 de 4 de 2019 e hoje. E eu também tenho expressões ou palavras que indicam lugar, né? Coronel José Dias, Serra da Capivara, certo? Como aqui também, sítio do Mocó, em restaurante, né? No sítio do Mocó, em restaurante, de lá, né? Então são expressões que eu utilizo para identificar aqui tanto a questão do tempo quanto a questão do lugar, certo? Presente no texto, ok? Então aqui fala o seguinte, essas palavras pertencem à classe dos advérbios e a sua função é modificar o verbo, podendo acrescentar a ele vários tipos de informações conhecidas como circunstâncias. Então, o advérbio, ele é uma palavra que ele sempre vai estar próximo ao verbo da frase, né, da oração. E o que ele faz? O objetivo dele é mudar esse verbo, é modificar o sentido desse verbo, né, acrescentando aqui uma circunstância. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, no texto, né, o almoço será, tem o verbo será, verbo ser, né, no futuro. Será no sítio Mocó. Então eu estou indicando aqui onde será o almoço. Então eu estou indicando o quê? Dando ali, utilizando um advérbio, né, que está mais próximo do verbo. O verbo está aqui, logo depois já vem o advérbio. E esse advérbio está me dando a circunstância de lugar, indicando onde será o lugar, né, que no caso ali eles iriam almoçar, certo? Então a mesma coisa aqui, vamos percorrer, né? Eu tenho aqui uma locução verbal. Então vamos percorrer. A palavra hoje, ela é um advérbio. Então lembrar sempre, o advérbio, ele sempre estará ligado ao verbo e ele pode estar antes, como aqui, o hoje, né? Ele está antes do verbo, modificando aqui no caso essa locução verbal, certo? Ou ele pode estar depois, como aqui nesse exemplo, será no sítio do Mocó. Então, o advérbio pode estar antes ou depois do verbo, depende do contexto, tá? Aqui no caso ele utilizou o advérbio de tempo, hoje, né, para ligar ao verbo vamos percorrer. E aqui ele utilizou o advérbio de lugar, né, no sítio do Mocó, para ligar ao verbo será, ok? Então a função do advérbio é modificar o verbo, podendo acrescentar a ele vários tipos de informações, ok?
Quando são formados por mais de uma palavra, têm o mesmo papel de advérbio. Essas palavras são chamadas de expressões adverbiais. É o caso dessas empregadas no texto, de viagem à Serra da Capivara, hoje no sítio do Mocó. Então aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui a palavra hoje. Isso aqui é um advérbio, só tem uma palavra. Aqui eu tenho sítio do Mocó, ou melhor, no sítio do Mocó. Então, esse no sítio do Mocó, logicamente, vocês observam aí que é mais de uma palavra. Então, é uma expressão adverbial, certo? Então, isso daqui, quando tem mais de uma palavra dando sentido no advérbio, é uma expressão adverbial. E quando eu só tenho uma palavra dando sentido aqui, no caso sendo um advérbio, será um advérbio, não tem jeito. Então, uma palavra é um advérbio. Mais de uma palavra é uma expressão adverbial, mas que tem o mesmo sentido de um advérbio, ok? É porque foi utilizado aqui mais de uma palavra, porque era necessário para dar sentido aqui, ao verbo, para modificar, para passar mais informação a esse verbo, ok? Então, continuando, vamos para os tipos de advérbios. Aqui, essa listinha que vocês estão vendo, esse quadro, é da apostila de vocês da página 54. Circunstância, né? Qual que é o sentido, qual é a informação que o advérbio pode dar? Ele pode trazer a informação de lugar, esses aqui são advérbios, lá, aqui, perto e longe. Pode dar sentido de modo, também informação de modo, bem, mal, assim, lentamente, calmamente. De tempo, hoje, ontem, nunca, já. Intensidade, mais, menos, muito, tão. Negação, nunca, não. Afirmação, sim. Ou dúvida, talvez, acaso. Esse quadro que a apostila de vocês traz é um quadro bem resumido, certo? Não tem todos os advérbios aqui, não. Né? Então, todas essas palavrinhas você pode utilizar antes ou depois do verbo para dar um sentido na sua frase. Né? Por exemplo, aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, o tempo. Né? Fui à festa. É uma frase, certo? Fui seria o verbo ir. Então, fui. Eu poderia acrescentar esse ontem. Então, eu poderia colocar onde esse ontem? Antes do verbo. Ontem fui à festa. Dá sentido. Que eu quis indicar mais uma informação. No caso, eu fui à festa quando? Ontem, certo? Então, o advérbio você pode estar utilizando aqui para acrescentar mais informações ao verbo na sua oração, certo? Aqui eu trouxe uma lista de advérbios, certo? Mais completa do que a que tem na apostila de vocês. Então eu peço que vocês copiem essa lista no caderno, porque vai facilitar para vocês estudarem, certo? Estudarem na hora lá da prova, vocês já sabem que se cair qualquer advérbio desse daqui, né? Você sabe, ou melhor, cair qualquer palavra dessa, você sabe que é advérbio, ok? Então aqui tem a afirmação, sim, deveras, incontestavelmente. Então lá só tinha o sim, na apostila de vocês só aparece o sim, mas aqui tem mais advérbios que indicam afirmação. Então copiem essa lista aqui de advérbios no caderno para facilitar a vida de vocês, ok? E depois deem uma estudada também. Vamos aos exemplos do uso do advérbio dentro da oração, dentro da frase verbal. Vamos lá. A primeira frase, fui bem na prova. Eu poderia falar, fui na prova. Mas fui na prova tem um sentido. Eu fui na prova, né? Como se eu estivesse falando, fui fazer a prova. Agora, quando eu coloco, acrescento aqui o bem, que é um advérbio de modo, eu mudo o sentido dessa frase. Eu fui bem na prova. Estou dizendo que eu consegui estudar e consegui ir bem na nota da prova, certo? Então, o advérbio ele vem para mudar esse sentido da frase, né, acrescentando mais informação ao verbo. Onde está o verbo? Aqui é o verbo. O verbo está aqui. Por quê? Porque o advérbio ele sempre vai estar conectado ao verbo. Então, vai estar próximo ao verbo. O livro está embaixo da mesa. Né? Aqui, embaixo, né? Dando sentido de lugar. Está, né? Está é o verbo, então está conectado ao verbo, dando sentido de lugar aqui, embaixo da mesa.
ela gosta bastante dele. Poderia falar, ela gosta dele. Dá sentido, tem sentido completo. Mas quis acrescentar um advérbio de intensidade para mostrar o quanto ela gosta dele. Então, ela gosta bastante dele. Então, esse bastante é um advérbio de intensidade que está dando sentido a esse verbo aqui, gostar. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Eu poderia falar, estivemos numa reunião de trabalho, também tem sentido. Só que eu quis acrescentar aqui o advérbio ontem, que é um advérbio de tempo, para quê? Para indicar quando eu estive na reunião ontem, ok? Não foi semana passada, não foi o ano passado, não, foi ontem. Então, esse advérbio ele traz o quê? O sentido de tempo, de quando nós estivemos na reunião, né? Não saiu de casa naquela tarde. Poderia falar, saiu de casa naquela tarde, mas aí eu perco o sentido. Por quê? Porque o não, ele traz o quê? O sentido de negação. Então, o advérbio de negação que vai auxiliar o verbo saiu, certo? Para dar o sentido de negação, que ele não saiu de casa naquela tarde. Certamente passearemos nesse domingo, né? Passearemos nesse domingo, dá sentido. Mas ele quis enfatizar que é com certeza, né? Então ele colocou certamente, certamente com sentido de afirmação. Certamente passearemos nesse domingo. Provavelmente iremos ao banco, né? Também aqui, ó, irei ao banco, perdão, irei ao banco. Irei ao banco tem sentido, né? Mas aí irei ao banco dá sentido de certeza. Aqui ele quis colocar o advérbio de dúvida, provavelmente, para dar esse sentido mesmo, que é uma hipótese, né? Provavelmente irei. Né? Não estou dando aquela certeza, né, que eu vou ao banco. Então, né, ele acrescentou esse advérbio, que está colado aqui com o verbo irei, para dar sentido de dúvida. Então, você pode utilizar o advérbio tanto depois do verbo, certo? Como também antes do verbo. E fazer essa modificação, né? Aí depende muito do tipo de advérbio que você quer utilizar, se é de modo, lugar, intensidade, tempo, negação, afirmação ou dúvida dentro da oração, certo? Então, se lá num exercício, na hora da prova, eu pedir para vocês encontrem os advérbios, né, da oração ou da frase verbal, ou do contexto do parágrafo, a primeira coisa que você procura é o verbo, sempre. Por quê? Porque o verbo é a base e ele vai te dar a informação. Então, procurei o verbo aqui, ó, fui. Ah, encontrei o fui. Bem, o professor falou que o advérbio ele pode estar antes ou depois do verbo. Antes do verbo eu não tenho nada, então provavelmente ele vai estar depois. Aqui, bem. Então eu encontrei o advérbio, certo? Então sempre procurem primeiro o verbo na oração e depois você vai olhar o que vem antes e o que vem depois do verbo. E assim você vai estar encontrando o advérbio dentro do exercício se ele pede para você encontrar o advérbio, ok? Vamos agora. Sim. Aquelas expressões adverbiais que nós vimos lá no início dessa aula, né, que quando eu tenho mais de uma palavra que dá o sentido de um advérbio, é também chamada de quê? Locução adverbial. Essa palavra locução você já conhece, né? É quando eu tenho mais de uma palavra que dá sentido de determinado assunto, no caso aqui sentido de advérbio. A locução adverbial, ela vai ser a junção do quê? Ela vai ser a junção de uma preposição e um substantivo. Então, aqui, ó, tem preposições como essas, ó, o de, com, para, em, por, sem e etc. Né? Então, aqui, preposição nós já estudamos, né? Que é aquela palavrinha que liga termos, que liga palavras, né? Para dar sentido. E ela é utilizada na locução. A locução, o que, que ela é? Algumas expressões têm o mesmo papel de advérbio, são chamadas de locuções. Então aqui, ó, o garoto, de repente, entendeu tudo. Ó, de repente, eu tenho a preposição de mais a palavra repente, né? Então juntou os dois, de repente. Olha aqui, ó, para os alunos que acabam escrevendo errado a palavra de repente, né? No caso aqui, uma locução verbal, né? Ou melhor, locução adverbial, perdão, né? De repente é separado, ó, não tem dois R's e é separado, ok? E é uma
locução adverbial, que indica tempo, certo? À direita, ó o acraseado, lembra? Acraseado sempre será a preposição, né? Está acompanhado da palavra direita. Isso aqui dá o sentido de uma locução adverbial de lugar. Vire à direita, né? Indicação de lugar. As crianças comeram com vontade, ó. Com, preposição, vontade, né? Substantivo, que dá sentido os dois juntos de uma locução adverbial de modo. Como eles comeram? Com vontade, ok? Ele venceu de novo, né? Eles trabalharam em silêncio. Então, tudo isso aqui que está grifado são locuções adverbiais. Dão sentido de advérbio, mas são locuções porque eu tenho mais de uma palavra aqui para dar esse sentido, ok? E geralmente é uma preposição e mais uma outra palavra que geralmente será um substantivo. Aqui eu tenho exemplos que o livro de vocês traz de locuções, então gravem essas locuções aqui, ó, que vai facilitar para vocês na hora de estudar também para avaliação ou fazer o exercício da apostila ou exercício extra. Lembrando que é da página 55, o contexto de locuções adverbiais. Vamos para a atividade, então. Vocês farão as atividades da página 54 a 56, ok? 54 a 56. Lembrando que as outras páginas, né, as páginas anteriores desse capítulo, já foram corrigidas, certo? Tem vídeo aí da semana passada com a correção das atividades, tanto do capítulo 17 quanto da primeira parte do capítulo 20, do módulo 20, tá? Quem não corrigiu, por favor, corrija, que esse conteúdo todo é de avaliação desse bimestre, ok? Então, foi essa aqui a nossa aula de hoje sobre advérbios e locução adverbial, ok? Tenham uma ótima semana, né? Façam as atividades, qualquer dúvida é só perguntar no plantão de língua portuguesa. Um grande abraço e até